Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha, a gente já começa falando da principal notícia do dia. O presidente Lula passou por uma cirurgia durante a madrugada e ele cumpriu toda a agenda presidencial na segunda-feira, mas reclamou de um mal-estar e, por fim, procurou a equipe médica, que recomendou a internação imediata. Auxiliares que estiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao longo da segunda-feira, relataram que o presidente aparentava indisposição antes de ser submetido a uma cirurgia na madrugada desta terça. Desde o acidente doméstico em outubro, quando caiu no banheiro, Lula vinha tomando medicação anticonvulsiva, com efeitos colaterais como sonolência e irritabilidade. E começou a sentir dores na parte de trás da cabeça, local atingido na queda. A avaliação inicial foi feita pela médica da presidência, Ana Helena Germoglio, ainda no Palácio do Planalto. E após consulta com o médico pessoal do presidente, Roberto Calil Filho, ficou decidido que novos exames seriam realizados na terça-feira. Mas, no final da tarde, as dores se intensificaram e Lula foi levado para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde exames detectaram uma hemorragia intracraniana. A situação exigiu a transferência imediata do presidente para São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenagem do hematoma, chamada de craniotomia. A primeira-dama, Rosângela da Silva, acompanhou Lula durante o traslado. Após o procedimento, o presidente está em recuperação na unidade de terapia intensiva. Como eu disse, esse é o assunto do dia, né? E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Tiago Salati, ele que é neurocirurgião. Boa tarde, doutor Tiago, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, o prazer é todo meu. É um tema muito importante, espero poder corresponder a todas as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Olha, doutor, eu diria, né, que é um tema de interesse nacional hoje. Então, primeiro eu peço, né, para que você explique, já que esse é um assunto bastante técnico, qual é o problema do presidente e o risco que ele oferece. Bom, ele teve um hematoma que a gente chama de hematoma subdural, né? O que significa isso? Nós temos compartimentos, né, na nossa cabeça que são delimitados por algumas membranas, né, que cobrem o cérebro para fazer sua proteção. E é muito frequente, especialmente nos pacientes idosos, devido à atrofia, que é algo fisiológico, é algo natural do nosso corpo, né? O nosso cérebro às vezes murcha um pouquinho e cria um espaço entre essa membrana, né, que é a dura mater, e o cérebro. E com isso, pequenos traumas, né, pequenos acidentes podem ocasionar esse tipo de hematoma, né, que é um hematoma que acontece muito lentamente. Então, sempre nos pacientes idosos, né, especialmente nos pacientes idosos que são vítimas de quedas sem muito impacto, né, com energia baixa mesmo, nós costumamos orientar que é importante a observação desse paciente até por um tempo mais prolongado, 1, 2 meses, porque o paciente ele pode realmente desenvolver esses sintomas e, em alguns casos, ser submetido a procedimento cirúrgico. E, doutor, eu peço que você explique também, da forma mais simples possível, claro, para o nosso público, como se dá, né, como é esse procedimento ao qual o presidente foi submetido nesta madrugada. Então, Kleber, todos os nossos, o hematoma, né, intracraniano que nós temos, esses problemas, eles demandam fazer algum procedimento para a gente acessar o hematoma nesse espaço. Então, nós temos, de maneira geral, né, o procedimento é chamado craniotomia, ou seja, é uma abertura que se faz na cabeça. E existe um procedimento que ele é um pouco mais simples, que a gente chama de trepanação, que é, na verdade, um furinho que se faz mesmo no crânio, para a gente retirar esse coágulo e lavar com solução fisiológica para que ele seja retirado totalmente. E, na maioria dos casos,
o neurocirurgião deixa um dreno, né, para que o restante do hematoma seja evacuado por completo. Costuma ser um pós-operatório muito breve, né, e com uma recuperação muito satisfatória para todos os pacientes. Olha, doutor, primeiro eu quero elogiar a forma simples e didática como você está explicando esse assunto, como eu disse, tão técnico. E em segundo, eu vou pedir para você continuar com a gente e acompanhar essa outra reportagem. Olha só, a equipe médica do presidente Lula informou que ele deve ter alta no começo da próxima semana. E apesar disso, não há uma data fixa para a liberação. E vai depender isso, né, claro, da evolução do quadro de saúde dele. O médico Roberto Calil disse que o presidente Lula não teve qualquer sequela em decorrência da cirurgia de emergência na cabeça. Ele passou por cirurgia nesta madrugada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento é uma trepanação do crânio para drenagem de hematoma. São feitos furos no crânio para chegar ao local do hematoma do sangramento do cérebro. Os médicos informaram que Lula não teve qualquer sequela. O quadro de saúde do presidente é estável e que ele já se alimenta e conversa normalmente. A expectativa da equipe médica é dar alta a Lula no começo da próxima semana e volte para Brasília, mas não tem data fixa e tudo depende da evolução do quadro de saúde. Contemplando, provavelmente, entre alguns dias do hospital, o hematoma foi drenado. Total. Importante é que não tenha lesão no cérebro. O hematoma sangramento não era dentro do cérebro, fora do cérebro. E foi drenado totalmente. Quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. Na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes, a cicatrização ganha e o paciente tem um hematoma, absorve, cola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais, e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. E nós vamos voltar a falar com o Dr. Tiago Salati para continuar falando aí desse procedimento ao qual foi submetido o presidente Lula. Doutor, as informações aí passadas pela equipe médica, que aliás vão de encontro com tudo que você está falando até agora, dão conta de que a cirurgia foi um sucesso. E o presidente não teve sequelas. A previsão é de alta para a semana que vem, como a gente viu. E apesar de todas essas boas notícias, será preciso tomar alguns cuidados especiais quando de fato o presidente poderá voltar à rotina plenamente? Essa cirurgia costuma ter um pós-operatório razoavelmente tranquilo, né? Após essa drenagem do hematoma, o paciente deve fazer todo um período de repouso. E a principal complicação, isso é para evitar a principal complicação, que é a reformação, né? O hematoma se formar, né? Novamente. Então, existem alguns pacientes que podem ser submetidos a nova drenagem desse hematoma. Então, o sangue volta a ocupar ali e ser necessário uma nova drenagem. Então, é para isso que é feito todo esse período de recuperação, a despeito, né, apesar de ser uma cirurgia tecnicamente simples, né, entre as neurocirurgias. Olha, essa informação que você falou agora é muito importante. É bom a gente lembrar, né, que já faz algum tempo que ele sofreu um acidente e esse problema só veio se manifestar agora. Então, esse sangramento pode voltar a acontecer durante esse período de recuperação. Agora, o presidente vai ter que periodicamente passar aí por avaliações médicas, check-ups, para avaliar essa condição? Sim, isso pode acontecer, não acontece na maioria dos casos, né? Mas existem uma porcentagem dos pacientes que evoluem com a recidiva, né? Com uma formação de um novo hematoma no mesmo local operado. Então, por isso, tem que ser feito, né, um acompanhamento muito próximo desses pacientes. Doutor, nesse processo todo, a idade do presidente também é uma preocupação a mais? Pesa contra aí a recuperação, tudo? É como qualquer ser humano, obviamente, né?
Na verdade, assim, esse hematoma ele é típico dos pacientes idosos, né? Então, a medicina já está habituada a lidar com a limitação da idade nesses pacientes. Então, acredito que isso daí não pesou no procedimento cirúrgico, né? No desfecho, não. Claro que tem que ser feita toda uma avaliação clínica, cardiológica, né? Pulmonar, para esse paciente ser submetido da maneira mais segura possível a qualquer tipo de cirurgia, né, nos pacientes idosos. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Dr. Tiago Salati, ele que é neurocirurgião. Doutor, muito obrigado pela sua participação, em especial por essa forma simples, didática, como você explicou e ajudou o nosso público a entender melhor esse assunto. Muito obrigado, Cléber. Boa tarde a todos. Grande abraço. Um abraço. Olha só, ainda falando sobre esse caso, agora na parte política, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin substituiu o presidente Lula nos compromissos da agenda presidencial. E pela manhã, Alckmin participou de uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, lá no Palácio do Itamaraty. Vamos ver. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu no Palácio do Itamaraty com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Alckmin tinha um compromisso em São Carlos e retornou para Brasília para substituir Lula nos seus compromissos devido à sua operação nesta terça-feira. A reunião de Lula com o primeiro-ministro eslovaco estava prevista para ser realizada no Palácio do Planalto e depois as duas autoridades almoçariam no Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Segundo a assessoria do Planalto, além da reunião, Alckmin e Fico devem assinar acordos e fazer uma declaração à imprensa. Olha, vamos falar de economia agora e com uma boa notícia. A inflação oficial do país perdeu força em novembro e, segundo o IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pela queda na conta de luz. Vamos ver. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, desacelerou em novembro e marcou 0,39%. O indicador apresentou uma redução em relação a outubro, quando os preços aumentaram 0,56%. O resultado de novembro foi puxado pela queda na conta de energia, que fez cair a inflação do grupo de habitação em 1,53%. A tarifa residencial caiu 6,27% no mês, por conta da cobrança da bandeira tarifária mais barata. Por outro lado, os custos com comida e transportes continuam a pesar no bolso do brasileiro. No grupo da alimentação, a alta foi 1,55% em novembro, após aumento nos preços das carnes, em 8,02%. Já no grupo de transportes, o aumento foi de 0,89%, impulsionado pela alta nos preços das passagens aéreas, que subiram mais de 22%. Nos últimos 12 meses, o avanço acumulado da inflação oficial está em 4,87%. E no acumulado de 2024, ainda sem o mês de dezembro, o IPECA registra alta de 4,29%. Resultados por grupo no IPCA de novembro: habitação, 1,53%, alimentação e bebidas, 1,55%, transportes, 0,89%. Mas a má notícia é que o preço da carne subiu pelo terceiro mês seguido. Vamos entender os motivos agora na reportagem. E quem planeja fazer um bom churrasco do fim de ano deve se preparar, porque vai pagar mais caro. O preço da carne aumentou pelo terceiro mês seguido e deve impactar o orçamento das festas de fim de ano dos brasileiros. Vamos conferir os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi divulgado pelo IBGE. O preço da carne ficou em queda durante 1 ano e meio no Brasil, mas desde setembro voltou a subir. O aumento no último mês foi de 8,02% e o acumulado chega a 15,43%. Entre as com maior aumento do corte bovino está o lagarto, com 16,91%, peito com 17% e o acém, que é o segundo com maior aumento, em 18,33%. Em primeiro lugar, com o maior aumento está o patinho, com 19,63%. A única peça que ficou mais barata foi o fígado, com uma queda de 3,61%. 4 fatores contribuem para a alta de preços:
O ciclo pecuário é uma delas. Após 2 anos de muitos abates, o número de bois vai começar a diminuir no campo. O outro é o clima, que com as secas e as queimadas prejudicaram a formação de pastos. Exportações também são um ponto importante. O Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo. E por último é a renda, que vem da queda do desemprego e a valorização do salário mínimo, que estimularam compras de carnes. E a tendência é que os preços devem continuar subindo. A avaliação dos economistas é que essa alta pode se estender até 2026. Então quem gosta de carne deve mesmo se preparar. Mal passada, bem passada ou no ponto, independente do gosto, a carne deve ficar mais salgada, pelo menos no preço. Bom, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, uma cena inusitada viralizou nas redes sociais. Um homem viajou na parte de baixo de um ônibus. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos conferir. As imagens mostram um homem dentro da estrutura aberta embaixo de um ônibus. No momento em que o veículo estava parado, é possível ver que ele coloca as pernas para fora do buraco, sai e aponta para as pessoas que acompanhavam a cena. O ônibus parte e o homem segue junto com ele, arriscando a própria vida. Em declaração sobre o acontecido, o Rio Ônibus, sindicato responsável pelas empresas de transporte público da capital, afirmou que repudia o comportamento do homem. Isso porque ele colocou em risco não só a própria vida e segurança, como também a dos demais passageiros. Olha, vamos ver agora um caso que impressiona e mostra que o crime não compensa. Olha só, um casal de ladrões, ele parou para roubar uma moto. Mas na fuga, a mulher foi deixada para trás pelo próprio companheiro e acabou sendo detida. Vamos conferir. As imagens de um roubo de moto que aconteceu no Paraná viralizaram na internet. Podemos ver um casal de ladrões parando a moto. O homem desce e vai em direção a outra moto. Ele consegue fazer a moto ligar e sair em disparada. Mas a moto da mulher falha e ela não consegue fazer a motocicleta andar e fica para trás. Logo em seguida, o dono da moto roubada sai de casa e tenta ver aonde foi parar o ladrão. E a mulher disfarça na esperança de ninguém notar que ela fazia parte do roubo, mas não dá certo. O dono da moto volta com outro homem e segura a mulher para que ela não fuja. O homem de branco chega até a agredir a mulher. Geraldo Evangelista, delegado responsável pelo caso, afirmou que nenhuma das vítimas procurou a polícia para registrar a ocorrência, tanto para o roubo do veículo quanto pela agressão sofrida pela mulher. A Polícia Civil de Foz do Iguaçu iniciou um inquérito para investigar o caso e identificar os envolvidos. O inquérito será conduzido com base nas imagens. A polícia terá o prazo de 30 dias para concluir as investigações. E agora uma notícia triste e chocante. Uma médica da Marinha foi baleada na cabeça dentro de um hospital no Rio de Janeiro. E é o repórter Anderson Nascimento quem vai contar os detalhes dessa história trágica. Médica da Marinha é baleada durante evento no Hospital Marcílio Dias. Uma militar foi atingida por uma bala perdida enquanto participava de uma cerimônia no auditório da Escola de Saúde da Marinha, na zona norte do Rio. A capitão de mar e guerra, Gisele Mendes de Souza e Melo, geria uma superintendência de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias e é médica geriatra. Ela foi baleada na cabeça durante um evento realizado no auditório do local nesta terça-feira. Segundo informações, a médica foi imediatamente socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico. O estado de saúde dela é considerado grave. A região vivia um momento de tensão em decorrência de uma operação da PM no complexo do Lins. Agentes relataram que foram alvejados por criminosos da comunidade do Gambá durante a ação. O caso está sendo investigado e a operação policial continua na região. A Marinha e as autoridades locais não se pronunciaram sobre eventuais repercussões do incidente. Muito obrigado pelas informações, Anderson. Realmente uma história lamentável. Olha só, nós vamos continuar falando de casos policiais e mostrar agora imagens impressionantes de uma perseguição policial
que aconteceu no Mato Grosso do Sul. E a gravação parece até cena de um filme. Veja os detalhes agora com o nosso outro repórter, o Wellington Pael. Um jovem de 18 anos conduzia um carro popular pelo anel viário que corta a região norte, aqui de Dourados, entre a MS 156 e a BR 163. Foi nesse trecho que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, tentou abordar o motorista pela primeira vez. Só que ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção ao perímetro urbano, entrando pela Avenida Marcelino Pires, que é a mais movimentada aqui da cidade. O Núcleo de Operações Aéreas da PRF foi acionado para localizar o motorista. Ele tinha percorrido mais de 10 quilômetros com o carro, quando foi achado com o uso desse helicóptero, em um ponto da avenida onde passa bastante gente durante todo o dia. Nesse local ficam a rodoviária, um shopping, um supermercado e também outros estabelecimentos. Junto com as buscas aéreas, a PRF continuou com a ação das equipes em solo, que conseguiram cercar o carro e prender o suspeito. Depois que o veículo foi parado, não saía mais do lugar. Foi necessário dar um tranco com a ajuda de populares que estavam pela região para retirar o carro do meio da avenida. Bom, dentro do veículo foi apreendida meia tonelada de maconha. O motorista teria alegado aos policiais que pegou a droga na região de fronteira, no distrito de Nova Itamaraty, que fica em Ponta Porã, cidade gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro, e que levaria a carga até Londrina, aonde ele mora no interior do Paraná. O entorpecente e o carro foram levados para a delegacia de Polícia Civil, junto com o homem, que foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. O caso está em investigação. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. E a gente vai começar falando do único time brasileiro que ainda entra em campo neste ano. Não é isso, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O Botafogo já está no Catar e fez seu primeiro e único treino para o jogo contra o Pachuca. O time mexicano vai ser o primeiro adversário do campeão da Libertadores no torneio intercontinental da FIFA. O jogo será amanhã às 2 horas da tarde. O Botafogo fez o primeiro e único treino em Doha, no Catar, para a estreia na Copa Intercontinental de Clubes diante do Pachuca na quarta-feira às 14 horas. A atividade foi na tarde de hoje para reconhecer o campo do estádio 974, onde será realizado o duelo. O Glorioso terá um desfalque importante na estreia do torneio. O zagueiro Bastos, apesar de ter ido a campo no treino desta terça, não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa e está fora da partida. O Botafogo vem de uma sequência de 5 jogos no intervalo de 15 dias, 2 títulos, 3 campeonatos em 3 países diferentes e 25 mil quilômetros percorridos. Mas em coletiva de imprensa realizada hoje, o técnico Arthur Jorge garantiu que não pode haver cansaço superior à ambição. Este grande objetivo também de poder jogar esta Intercontinental, justamente por aquilo que foi o desempenho desta equipa, deste Botafogo ao longo da temporada, acho que é o momento justo para eles, para a equipa poder ter a oportunidade de competir ao mais alto nível e ao nível que esta competição se desenrola. Dizer também que aquilo que é o grande desafio, concretamente para aquilo que é as nossas ambições, é que não pode haver nunca cansaço superior àquilo que é a nossa ambição. Nós sabemos estas dificuldades, estamos conscientes do contexto que vamos ter relativamente àquilo que é a dificuldade do jogo da manhã, não só criada pelo nosso adversário, que é um adversário também bastante forte, mas também face a tudo aquilo que eu acabei de dizer, mas não deixa nunca de ser para nós uma grande determinação poder competir a este nível e ter a esperança de poder fazer o nosso melhor. Estamos muito entusiasmados, estamos muito confiantes também, e estamos também muito preparados para poder dar resposta a todas as dificuldades para conseguirmos aquilo que é o resultado para nós mais importante amanhã, que é vencer. A gente muda de time agora para falar do Flamengo, que teve eleição ontem e está com um novo presidente, Pedro. Teve sim, Kleber. O rubro-negro vai ter um novo presidente até 2027. Luiz Eduardo Batista foi eleito com mais de 500 votos de diferença e vai comandar o clube que mais fatura no futebol brasileiro. O mandato começa dia 18 de dezembro e vai durar até 2027. Luiz Eduardo Batista venceu a eleição com 1.731 votos. O resultado impediu o terceiro mandato seguido do grupo do atual presidente do clube, Rodolfo Landim. A diferença foi de 565 votos. A eleição ocorreu de forma organizada e sem brigas.
Conhecido como BAP, Luiz Eduardo Batista chegou ao mais alto cargo do clube depois de 15 anos atuando na política rubro-negra. Ele comprou seu título de sócio do clube em 2009 e participou da chapa que elegeu Bandeira de Melo em 2011 e foi responsável por uma grande reformulação no clube. O presidente terá um grande desafio nesse triênio. O clube adquiriu o terreno do gasômetro neste ano, local onde vai construir seu estádio. Uma primeira versão do projeto foi apresentada pelo então presidente Rodolfo Landim, mas a mudança na direção pode significar também mudanças no planejamento para a nova arena. Vamos falar mais do Brasileirão, que acabou no último fim de semana. Muitos jogadores fizeram um ótimo campeonato e se valorizaram bastante, né, Pedro? Mas outros, por outro lado, não renderam o que se esperava e acabaram sendo decepções, Pedro. Pois é, Kleber. Alguns atletas fizeram um ano bem abaixo do esperado. Isso refletiu até no valor de mercado deles. Vamos conferir a lista dos jogadores mais desvalorizados do Brasileirão. O Brasileirão acabou e muitos atletas se destacaram por suas equipes durante as 38 rodadas. Mas também existem nomes importantes que tiveram baixa de rendimento em 2024 e viram seus valores de mercado serem reduzidos. Segundo dados do Transfer Market, Nathan Fernandes, do Grêmio, teve a maior desvalorização do brasileiro. O atacante estreou no time profissional no ano passado, mas perdeu espaço nessa temporada. O maior reforço do Vasco no ano, Felipe Coutinho, não rendeu como esperado, tendo apenas 3 vitórias em 18 jogos, e perdeu 2 milhões de euros, o equivalente a 12 milhões de reais em valor de mercado. Outros nomes em destaque da lista são Arrascaeta, do Flamengo, Pedro Raul, do Corinthians e Rony, do Palmeiras. Confira alguns nomes da lista de desvalorização do Campeonato Brasileiro em euros. Arrascaeta, do Flamengo, menos 1 milhão. Pedro Raul, do Corinthians, menos 1 milhão. Felipe Coutinho, do Vasco, menos 1 milhão e meio. John Kennedy, do Fluminense, menos 1 milhão e meio. Juliano Galopo, do São Paulo, menos 1 milhão e meio. Rony, do Palmeiras, menos 2 milhões. E Nathan Fernandes, do Grêmio, menos 2 milhões. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa tarde para você e para todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Pedro, e até mais. Olha só, em dezembro, aumenta bastante a procura por procedimentos estéticos. Todo mundo quer ficar mais bonito para as festas de fim de ano. Mas quem vai contar os detalhes dessa reportagem é a Amanda Silva. Acompanhe. O verão está chegando e a procura por procedimentos estéticos aumentou. Para quem deseja uma boa aparência nas festas de fim de ano e de forma menos invasiva e eficaz, os procedimentos estéticos são uma boa alternativa e estão em alta nessa temporada, provocando um aumento de até 50% quando comparado com outros meses do ano. Uma pesquisa feita por especialistas mostra que novembro e dezembro são meses em que a demanda por procedimentos estéticos no rosto crescem de forma significativa. Muitos pacientes estão aproveitando o pagamento do 13º salário para realizar os desejos estéticos, garantindo uma recuperação tranquila antes de voltar à rotina. Segundo especialistas, muitas pessoas preferiam realizar cirurgias plásticas durante o inverno, mas nos últimos anos, os pacientes estão preferindo o fim do ano para renovar a aparência. Outras intervenções mais complexas também teve aumento na procura. A vontade de iniciar o próximo ano com uma aparência diferente ou até mais nova e a flexibilidade de tempo nas férias faz do mês de dezembro ser um dos meses mais movimentados para consultórios e clínicas de estética. Mas vale lembrar que os cuidados com a pele não podem ser negligenciados. Durante o verão, se manter hidratado e usar filtro solar é fundamental. E respeitar suas necessidades aliando a estética e a saúde é o mais importante. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.